necessário. E aí, com a sua, provavelmente, futura vereadora, vai começar a trabalhar. Vou trabalhar em prol, o meu objetivo realmente é essa ideia, trabalhar em prol de crianças, adolescentes, vítimas vulneráveis. Esse é o meu objetivo. E pena que a gente não tem, como vereadora, a gente só trabalha aqui realmente dentro do nosso município, não é tão amplo para a gente conseguir tudo isso, mas eu acredito que esse é o começo e tudo que a gente pode fazer aqui já é um grande passo para uma melhoria. Com certeza. O pai do Henri Borel, Leniel. O Leniel, ele fez uma lei, né, com o nome do filho dele. A lei conseguiu, né, aprovar. Você sabe mais ou menos o que foi essa lei? A lei Henri Borel é aquela que protege a criança do seu agressor. É como se ela fosse uma lei, como as pessoas conhecem mais, é como se ela fosse a proteção da Lei Maria da Penha para a criança. Uhum. Então, a criança tem uma medida protetiva contra o seu agressor, contra o seu abusador, e a pessoa não pode ter contato, ter acesso a ela. Sim. Então, é uma lei, inclusive eu consegui, em contato com o Leniel, ajudar um amigo aqui de São Paulo em relação a isso, que ele vivia numa relação de agressão física e psicológica por parte da mãe e do padrasto. Então, conversando com o Leniel, porque o pai já estava tentando essas medidas e não conseguia, e o pai queria cuidar da criança, ter no caso era a mãe e o padrasto. Sim. Então ele queria ter a guarda dessa criança, e ela fez alienação parental, fugiu com o menino, até que realmente ele conseguiu emitir a lei Henri Borel, que o padrasto não tivesse mais, não poderia ter contato com o menino, né? Ter uma distância dele. E ele conseguiu, no final das contas, depois de tanto processo, a guarda do menino. Então, hoje o menino é muito bem cuidado, muito bem tratado, e a gente não pode generalizar isso em relação a pais. Porque existem pais que querem cuidar. Claro, existem pais certeza. que querem proteger, e a gente tem esse outro lado. Então, quando eu digo aqui crianças, mulheres vulneráveis, a gente trata mulheres nessa relação abusiva, nessa relação de mulheres que sofrem agressões, mas a gente tem também o outro lado, das mães serem as agressoras. A Monique, né, que está sendo processada, ainda não foi condenada, né? Não foi condenada. Inclusive, esse é um caso da demora, no caso da justiça, que a gente vê que já são mais de 3 anos, daqui a pouco são quase 4 anos, que ele já se foi, e a gente não tem a data de um julgamento. Nossa, como demora, né? Porque eu lembro que ela saiu da cadeia, depois ela voltou para a cadeia, e é muito doloroso, né? Sai alegando insalubridade na cadeia, porque ela alegava algo do tipo que tinham muitos bichos, baratas na cadeia, e que aquilo estava deixando ela numa situação desconfortável. Então, assim, não queria estar lá. Era só não cometer o crime, né? Eu também acho. E outra, não quero estar... E eu sempre falo isso. Tem sempre alguém querendo dar amor. Tem sempre alguém querendo. Se você não quer, se você não tá preparada, ali naquele caso tinha um pai. Tinha um pai que queria aquele menino a todo tempo. Que ele faria de tudo para estar hoje com esse menino. É isso que é estranho, né? Porque assim, a pessoa tá maltratando, mas ela não quer abrir mão da guarda da criança que ela tá maltratando. Parece que ela Muitas vezes é por conta de pensão. Muitas vezes é por conta de uma condição de vida. Ou por maldade também. Às vezes por maldade mesmo, porque as pessoas hoje realmente estão com esse instinto maldoso para prejudicar, para judiar, para agredir mesmo uma criança. Com certeza. Você viu aquele influenciador que ele estava sendo processado por torturar a filha com paralisia? Não, e agora ele foi solto. Ele foi solto hoje? Agora, a guarda da criança que eu não vi, como que vai ficar, né? Mas tomara que não fique com ele, né? Então, a gente vai falar de 2 pontos. A guarda, se eu não me engano, estava com a mãe dela. Mãe dela ou mãe dele? Acho que com a mãe dele. Não tenho certeza. Eu também não tenho essa certeza, então eu não vou me aprofundar. Mas isso a gente tem uma situação, e eu digo assim, uma situação bem ruim, porque a gente vê a situação real. Porque essa ainda foi exposta, fora as que a gente não sabe. Então, essa é uma situação que a gente tem a exposição da criança, porque pior ainda
que essa é uma criança especial. Uhum. É uma criança que precisa de cuidados, ela precisa de atenção, ela precisa de cuidados que uma criança não atípica não precisa. Sim. Ela não fala. Exato. Ela não consegue pedir não socorro. verbal, ela não consegue pedir socorro. Exato. E isso é pior ainda. Uhum. Então, se você não tiver uma pessoa capacitada, que tenha condição e realmente capacitada, porque nem todas as pessoas têm paciência, nem todas as pessoas têm conhecimento do que a criança precisa. Então, você precisa ter uma pessoa capacitada para cuidar dessa criança. Sim. E aí, daqui a pouco, esse pai entra com vários processos de não, veja bem, eu sou bonzinho, aquilo era um personagem, o que acontece? Essa menina volta para a guarda dele. E vai continuar sendo maltratada porque ele não mudou, porque ele foi preso. Exatamente. Ele não vai melhorar porque ele foi preso. Uhum. Essa pessoa, ela é aquilo e ela não vai fazer nada para melhorar. Inclusive, vai crescer, a criança vai dar mais trabalho. Ele vai ficar mais sem paciência. Mais sem paciência, mais irritado. E aí entra o meu ponto. Aí, enquanto a gente tem uma vítima viva, daqui a pouco a gente pode ter um cadáver. E na cara do Brasil inteiro, né? Na cara do Brasil inteiro. E aí eu te falo, o juiz tá vendo. Então, o que que tá acontecendo hoje? E eu vejo relatos diários na minha rede social, diários. Me ajuda, eu tô com um caso de uma grande amiga que o pai abusa e agride o filho. Aí, o que que acontece? O pai reverte a situação, coloca a mãe como louca, desequilibrada, que não tem saúde mental, que tem ciúme do pai, porque o pai tem uma nova namorada. O que que eles fazem? Guarda pro pai. Nossa, isso acontece muito? Mas muito, mais do que você sonha. Ou uma guarda compartilhada. Então, nesses casos, você tem pais abusadores. Gente, não dá mais pra você ver hoje pessoas de dentro da família que abusam da criança e pessoas que são coniventes com esse abuso. Sim, isso Que ainda acontece. Que a criança está dando indícios, que aquele adolescente está dando indícios. Uhum. Às vezes dá indícios na escola, às vezes começa a dar trabalho na escola, né? Não prestar atenção. Na escola, em casa. Todas as minhas pautas são exatamente tratando sobre essas questões. De tudo que a gente está falando aqui, elas são sobre essas questões que elas são fundamentais. Porque se elas não forem vistas, cada vez mais a gente vai ter vítimas. E não crianças sendo salvas.